Alô, alô. Alô, alô. Alô. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo? Por favor, informar. Alô. Oi, Pietro, como é que está a qualidade do áudio e do vídeo? Oi, Ali, obrigado. Então, pronto. Então, nós salvamos já o anterior e hoje à tarde ou amanhã vai estar no YouTube. Então, chamado live número 5, ayahuasca. E tem também um outro vídeo no YouTube, já de 2016, onde eu dou uma visão mais clássica, né, vamos dizer assim, da ayahuasca, tá certo? Então esse já na realidade é o segundo vídeo sobre a ayahuasca. Então eu gostaria de aproveitar então esse momento e a gente começar a ver algumas perguntas, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram. Agora é com vocês, né? Obrigado, Pietro. Então, algum feedback, alguma coisa, alguma sugestão de melhoria, né? Porque a gente está sempre no processo evolutivo. Então, vocês podem, com toda tranquilidade, dizer aí o que precisa ser melhorado, né? Ué, ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Isso aí são dois sinais, né? Ou não entendeu nada ou entendeu tudo, né? Mas vamos aproveitar esse momento aí, que já é a primeira vez que a gente faz esse modelo, né, de duas partes da live e abrir para perguntas e dúvidas é muito maravilhoso. Uma pergunta para vocês, por exemplo, a Marcele Alves colocou um comentário, né? Foi maravilhosa a aula, professor. Vocês estão vendo isso aí também ou não? Ou só eu que enxergo esse comentário? Por exemplo, tem uma Malu. Eu gostaria de saber se o xamã é uma pessoa que faz o ritual, se ela não tiver experiência, isso pode ter algum efeito no ritual e nos processos individuais. A minha pergunta é, vocês estão vendo essa mensagem aí, essa pergunta aí, ou não? Oi, Pedro. Então aparece as pessoas que estão entrando e aparece a pessoa que fez a pergunta, é isso? Ok. Então, deixa eu pegar um caderno aqui para ir anotando perguntas.
Então, já tivemos algumas perguntas sobre depressão, né? E outra sobre contraindicação. Então, vamos falar inicialmente seguindo a ordem, né? Então, depressão. O que é a depressão? A depressão, vamos lá. Estou aqui me organizando ainda nessa parte aqui. Então, o que é a depressão? A depressão, ela é um desequilíbrio energético que está se acentuando cada vez mais nesta era que a gente está vivenciando agora. Porque a vibração cósmica originária das Pleiades, da estrela Alcione, o cinturão de Fótons, e da era de Aquários, forma uma sopa quântica, vamos dizer assim, magnética, uma matriz energética muito complexa, que a gente não experiencia há 26 mil anos. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é muitas pessoas que estão encarnadas neste planeta, no momento atual, eu sou um exemplo delas, ela vem com um propósito, que não é só de ganhar dinheiro, ter status, fazer uma faculdade ou algo assim, né? Como vocês sabem, eu fui engenheiro eletrônico, né? Então, a nível da alma, a pessoa sabe que tem um propósito. Ela encarnou com esse propósito. Por exemplo, isso eu tenho muito claro. Eu estou seguindo o meu propósito da alma. Então, normalmente, as pessoas têm duas fases da vida, né? A primeira fase é resolver o karma. O que é o karma? É resolver as broncas do passado, das outras encarnações, né? Então, companheiro, companheira, filho, filha, tudo isso, se você fizer regressão de memórias ou lembrar do vida passada, é só confusão. É por isso que é tão difícil amar o próximo quando o próximo está próximo, né? É muito fácil amar o próximo longe, né? É dentro de casa que é o grande desafio. Então, a primeira fase da encarnação é essa, né? Você resolver as suas broncas do passado, o seu karma. Então você vai entrar em conexão com o seu cônjuge, né? Vai trazer os filhos, vai nascer no seu pai, na sua mãe, tudo isso faz parte desse protocolo de trazer as almas juntas para desenvolverem a amorosidade, né? Então eu lembro de vidas de assassinatos, matei, um monte de confusão. Alguém fez uma pergunta agora, qual o objetivo de viver, né? Então, o objetivo de viver essa experiência na Terra é evolução a nível da alma. A alma é o nosso campo áurico, né? Corpo etérico, emocional e mental, que chama no espiritismo de perispírito, o campo áurico, aura, etc. Então a gente vem para esse planeta, prisão, né? Prisão e escola ao mesmo tempo, porque você tem que
aprender nela e só consegue sair dela como fosse um internato ou uma prisão quando você aprendeu a lição, aprender a viver com uma humanidade em paz, né? Na amorosidade, etc. Que é o que flui do seu eu superior. Então, nessa primeira fase da vida, da família, etc., ela é muito do ego também, né? Você está preocupado com carreira, ganhar dinheiro, ter coisa, status, poder transitório da vida, etc. E chega um momento que é lá, e aí entra os ciclos, os setênios da antroposofia do Rudolf Steiner. Então chega lá a partir dos 35 anos, você já está mais ou menos na metade da vida física, e você começa a se questionar. Você já teve a sua carreira profissional, teve o seu sucesso ou não, criou filho, teve relacionamento, teve tudo, e aí você começa a ver o final do túnel, dizer, olha, puxa vida, estou aqui na metade da vida, meus 35, 40 anos, e agora? Né? Já realizei tudo, aquelas coisas que me davam motivação. A palavra-chave chama-se motivação. Então, aí você começa a se questionar, né? O que é que eu vim fazer aqui, qual o propósito da vida, qual a minha missão. Então foi isso que aconteceu comigo, né? A partir exatamente dos 35 anos, no quinto setênio, eu comecei a ter as minhas experiências, porque eu comecei a ver que aquela minha vida, que eu já tinha realizado tanta coisa no mundo da matéria, já não me atraía mais, não me motivava, achava que tinha um propósito maior. Então, muitas pessoas estão aqui encarnadas neste momento com um propósito. E o propósito, eu digo para você com quase 100% de certeza, o propósito é ajudar o próximo. É evoluir e ajudar o próximo. É partilhar o seu saber, né? Partilhar o seu dom. A gente traz um talento. Esse talento, ele foi conquistado, construído, melhor dizendo assim, foi construído ao longo de muitas encarnações. Então, se a pessoa, no momento atual, ela está numa busca espiritual, ela não nasceu nessa encarnação, você traz isso de outras encarnações, ela está desabrochando agora, como fosse uma flor que desabrocha. Então, e muitas pessoas estão nesse processo de busca espiritual, mas estão desconectados do eu superior. Eu costumo brincar que eu tenho cabelo aqui em cima, mas eu corto, que é para facilitar o influxo magnético do eu superior, as intuições. É por isso que eu tenho uma cabeleira farta aqui em cima, está cortada. Viu? Você acredita nisso, né? Então, essa desconexão do seu propósito, ela gera depressão, gera ansiedade e gera um vazio existencial. Você olha assim para a sua vida física, aparentemente está tudo maravilha, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem família estruturada, tem carreira, tem o que for, e você sente um vazio, né? É por isso que tem tanto uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Medicamento é uma droga ilícita, cigarro é droga lícita, o álcool é uma droga lícita, mas elas, e fora os narcóticos, né? Falar em narcótico, fazendo aqui um parêntese, a ayahuasca tem uma substância, o DMT, dimetiltriptamina. É um alcaloide e é ela que faz o efeito psicoativo, psicológico, né? O DMT, ele é natural, produzido pela glândula pineal. Todos nós temos no centro da cabeça, tem a glândula pineal e ela produz alguns hormônios. O mais conhecido é a melatonina,
mas também produz a picolina e produz o DMT, dimetiltriptamina, que é ativado na ayahuasca, né? Existe também um DMT sintético, que é normalmente fabricado na Rússia, na China. E eu, por causa desse DMT, que é um narcótico, muitos de vocês sabem que eu tirei umas férias, participei de um retiro espiritual na Rússia, em 7 prisões, né, por causa de estar portando a ayahuasca na Rússia. E lá eles mediram, opa, aqui tem DMT. E o DMT na Rússia, que é uma droga sintética, como fosse um cubo de açúcar, ela é ilegal. E até eu demonstrar que, fazendo uma associação, mostrar que focinho de porco não é tomada, eu passei 2 anos e 4 meses em prisão, na Rússia em 2016, 2017. Bom, isso também não foi por acaso, as coisas aparentemente é por acaso, não é por acaso. Ela funcionou como um retiro espiritual, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar dentro de uma cela 3x4, com uma média de 10 pessoas, né? Uma conexão profunda, como se eu estivesse meditando num monastério no Tibete por 7 anos, né? Então eu lembrei de vidas passadas, lembrava de sonhos lúcidos, lembrei de informações que eu tinha de vidas passadas, como se fosse um filme. Tive contatos com seres de luz, com meus guias espirituais no astral. Então o que eu falo não é porque eu vi falar, assisti, não. Eu estou relatando a minha experiência, né? Que esta é a minha missão. Então, existem várias fontes de informação. Olha a palavra informação. Ela vem a informação da forma, porque a gente vive no mundo da forma. Tudo a gente quer dar forma ou criar um símbolo para aquela forma. Então, se você observar com clareza mental, 90%, estou sendo generoso, hein? 90% das informações que você tem, que você recebe, ela é de segunda mão. É da ciência, é de alguém que vivenciou uma experiência e que criou. Então, essa informação que eu estou passando para você, ela é de segunda mão. Então, esse é o primeiro nível de informação que você recebe. O segundo nível é você lembrar de suas encarnações passadas, dos seus talentos. Então eu lembro de vida como xamã, fui até um cara famoso, que eu não falo quem foi, que não interessa, isso faz parte do passado, e outras experiências, né? Você recebe informação de entidades do plano astral, que se chama mediunidade. Você recebe os influxos, as intuições, os insights, as revelações que vêm diretamente do seu superior. E a partir do eu superior você se conecta com seres de luz, tipo pleiadianos, sirianos, arturianos e tantos outros caras que estão aqui para ajudar a humanidade. Então, voltando, quando a pessoa vem com esse propósito de vida e ela não consegue, ela começa a se sentir mal, um desconforto, um mal-estar, uma tristeza, uma falta de alegria, depressão, ansiedade, vazio existencial, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra na droga, porque a droga, inclusive os narcóticos, que eu não recomendo, nenhum deles, inclusive o DMT, é narcótico, né? Ela não agrega nada ao espírito. Só para você ter ideia, a pessoa que fuma DMT, eu consegui essa informação com os meus colegas de prisão. O cara que fuma DMT, ele, 1 minuto, 2 minutos depois que ele... Tem uma pessoa aqui dizendo que é siriana ali, é isso mesmo ali.
Então, a pessoa fuma um cigarro de DMT e ele imediatamente vai para o astral. Fica lá cerca de 20 minutos flutuando no astral. É um assustador, porque o cara fica achando que morreu, né? Ele vê o corpo dele lá largado como se fosse... Tem uma projeção astral, né? Então ele geralmente tem muito medo e toma uma, duas vezes e para, porque ela não gera dependência, mas também não agrega nada assim do ponto de vista de expansão da consciência. Então é narcótico e tem que fugir de todo narcótico, né? Por exemplo, a maconha, que é tão popular, em muitos lugares legalizados, ela não é recomendável, né? Ela já é comprovado pela ciência, afeta o cérebro, destrói neurônio, afeta a memória, afeta no homem principalmente, afeta a parte sexual, ela atrofia a produção dos espermatozoides, dos gametas masculinos, dificuldade de engravidar, a companheira e tudo mais. Então, e a ayahuasca, ela é por isso que ela tem ter atraído tanta atenção em todo o planeta. Por exemplo, se você tiver o Netflix, eu assisti esta semana um novo documentário da Netflix intitulado A Indústria da Cura. E uma dos episódios é exatamente a ayahuasca. E tem centenas de experiências científicas sobre isso aí, mostrando os benefícios da ayahuasca. Então, a ayahuasca, ela é esse instrumento, né, que permite a você, de acordo com a sua intenção, ela trazer essa clareza mental, que é isso que a gente está buscando, né? É clareza mental. E aí, junto com a clareza mental, vai criando, propiciando a libertação do ego, que o ego é o que domina a humanidade, né? A inveja, essas coisas todas aí, tá bom? Contraindicação é outra pergunta que teve aqui. A contraindicação, ela não tem contraindicação, a princípio. O risco que tem, ela é de interferência medicamentosa, né? Então, muitas pessoas que têm, por exemplo, depressão, ansiedade, vazio existencial, essas coisas, ela toma medicamentos controlados, que, se você ler a bula, é uma loucura, porque ele não sabe, dependendo da pessoa, pode dar todo tipo de efeito colateral. Então, diz assim na bula, esse medicamento, Losofit, por exemplo, ele pode dar constipação, prisão de ventre ou diarreia. Pode dar sono ou tirar o sono. Pode isso, pode aquilo. Ela coloca todo o espectro de possibilidades, né? Então, a pessoa que está tomando de forma crônica medicamentos antidepressivos tem que ter cuidado, porque pode ter a interferência medicamentosa com o DMT, né? É a única restrição. Como eu já mencionei na live anterior, eu já fiz centenas de cerimônias, milhares de participantes em vários países. Nunca tive nenhum problema físico, né? Tem choro, tem vômito, tem essas coisas aí, tudo que a gente consegue administrar sem nenhum problema. Eu sempre fiz as minhas cerimônias sozinho, né? Até sem assistente, e não tem nenhum problema. Tem, no caso das nossas cerimônias aqui no Instituto Pleiades, ou quando eu faço também em outras localidades, sempre tem a assistência dos seres de luz, né? Que no nosso caso são dos Cherokees, Sirianos e Pleiadianos, quer dizer, é construída todo um campo de proteção e de ajudar a pessoa no seu processo de autoconhecimento, né? Uma pergunta muito interessante foi qual a prática de autoconhecimento do seu dia a dia, né? Isso vem do espírito, né? Vem do eu superior e você vai sendo levado, né? Então, existem vários caminhos, infinitos caminhos e possibilidades, né? Se você ver aqui atrás, ó,
Eu tenho nessa... Vou dar um visual aí, tá vendo? Nós temos aqui mais de 600 livros lidos, saboreados e degustados. E todos esses livros são sobre esse tema. Aqui não tem livro de engenharia, de nada. É só sobre ciência, espiritualidade, terapias holísticas, essas coisas. Então, a gente vai sendo atraído e as sincronicidades vão acontecendo. É muito importante a gente honrar a nossa intuição. Porque ela vem do espírito, vem do eu superior. Eu não gosto de usar a expressão, não, é como se fosse vem de Deus. Porque para mim tudo é Deus, tudo é divino, né? Eu olho para o sol e vejo uma divindade. Eu olho para tudo que eu vejo uma divindade. É uma visão holística, universalística, xamânica. Tudo tem consciência. Um animal tem consciência, uma planta, um mineral, tudo tem consciência, né? Níveis diferentes de consciência, como nós também, como seres humanos, temos níveis diferentes de consciência, que é em função da ativação dos seus chakras. Aliás, eu vou organizar, no próximo domingo, eu vou fazer isso, já para o próximo domingo, 10 horas, fazer sobre estados, níveis de consciência, em função dos seus chakras. Pronto, eu tenho uma apresentação muito bacana sobre isso aí, e a gente fala domingo que vem, fica já todos convidados. Então, nós fomos condicionados pela nossa cultura, nós fomos aculturados, domesticados, a seguir apenas a razão, a ciência, e é tudo de segunda mão, né? A gente segue a religião que veio do papai e da mamãe, da família, segue as coisas do país, da região, da faculdade. Então, nós fomos condicionados, adestrados, né? A humanidade hoje sofre de uma imunização cognitiva. Quer dizer, nós fomos vacinados mentalmente, de forma cognitiva. Lavagem cerebral. E quando a gente vai despertando a consciência, você começa, que se conecta ao seu eu superior, você começa a receber intuições. Só que a gente foi condicionado a seguir a razão, a lógica que vem de fora. A gente não foi condicionado, treinado, orientado, principalmente no mundo ocidental, que não tem a prática da meditação, da yoga, da harmonização dos chakras, etc., a gente perdeu a conexão divina com a gente mesmo. Porque você não vai se conectar a ninguém, você vai se conectar a você mesmo. E é a sua essência que se conecta a esse campo cósmico de unidade que é a partir da quinta dimensão. Então a gente precisa honrar a intuição. Porque a intuição é como se fosse Deus, entre aspas, falando para você. Que é o seu Deus interno falando para você. É o sábio interno que você tem, que está adormecido, que quer se comunicar com você, mas você não reconhece, não honra. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. As pessoas sempre me perguntam, como é, Eduardo, que eu sei que isto é uma intuição verdadeira e não é uma criação, um desejo da minha mente. Porque a nossa mente cria pra caramba, como vocês sabem.
Então, os atributos da intuição são, primeiro, ele vem com muita clareza. É como se fosse você estivesse conversando com um guru. Você faz uma pergunta e ele lhe responde com clareza. Só que não vem de guru, vem de você mesmo. Surge na sua mente. Muita clareza. A segunda, ela é transcendente. Ela não é dentro de um mundo de dualidade. Ela é algo transcendental. E o terceiro, ela vem revestida de poder. São essas três coisas: sabedoria, amorosidade transcendente e poder. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Em 2006, eu tinha em João Pessoa 2 restaurantes lá no Jacaré, na Praia do Jacaré, onde o Jurandir, meu amigo, tocava o bolero do Ravel. E eu, na minha busca espiritual e vendendo carne vermelha, alguém fez uma pergunta sobre carne vermelha, vendendo churrasco, picanha, etc, etc, vendendo bebida alcoólica e vendendo cigarro. Eu tinha um amigo que dizia assim: Eduardo, um cara como você não combina com o que você faz. Não combina. Então, um dia, eu até me emociono, no comecinho de 2006, eu estava chegando no Jacaré com 2 restaurantes, Friends e Brasília na época. O restaurante cheio, um monte de cliente que era para me trazer felicidade, alegria, vamos dizer assim. Aquilo me trouxe uma ânsia de vômito. E nessa ânsia de vômito veio a seguinte pergunta: o que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu já criei meus filhos, 3 filhos na época, aliás, só 3 filhos mesmo, e não tinha descoberto, lembrado, na verdade a gente relembra a nossa missão. Isso veio com uma clareza imensa e muito poder. E eu, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, eu fechei os restaurantes e demiti quase 50 funcionários. Atitude de clareza e poder. Quando eu cheguei em casa, avisei para minha primeira esposa e meus filhos: encerrei esta fase da vida. Foi, vocês imaginam, a confusão e a loucura, acabei divorciando e tudo mais por causa disso, né? Isso foi no começo de 2006. Então, a gente precisa honrar a nossa intuição, porque a gente vive no mundo quântico, no mundo holográfico. Então, quando você coloca a sua intenção, a revelação vem, a intuição vem. É por isso que Jesus disse: batei na porta, a porta se abrirá. Busqueis e acharás. Pergunteis e será respondido. Quando o discípulo, e nós somos eternos discípulos, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós somos o discípulo, está pronto é o quê? É a gente estar no nosso processo de busca, batendo a porta, perguntando ao eu superior: o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito? Que vai chegar a revelação, só que você tem que estar preparado vibracionalmente. E a ayahuasca, ela é um poderoso instrumento de revelação para
que você consiga chegar lá de acordo com a sua intenção. É por isso que eu digo, as minhas cerimônias, elas não são de normais, elas são de autoconhecimento e de expansão da consciência. A minha prisão foi uma iniciação. A gente absolutamente não se conhece. Nós somos, como alma, assim. Eu gosto do exemplo do iceberg. O iceberg, ele fica a parte física, 3D, consciente, visível, manifestada, 4, 5%. O 95% está inconsciente abaixo da água, invisível. É a mesma coisa você olhar para o céu. Você olha para o céu, vê o céu escuro. A parte manifestada é menos de 4%, a parte que a astronomia estuda. O resto é a energia escura, é o inconsciente. Então, o nosso inconsciente é da mesma forma. A gente tem muito pequeno vislumbre da nossa realidade. Então, quando eu falo de 8 encarnações, de vislumbre de 8 encarnações e lembranças, isso não é nada, porque foram centenas, talvez milhares. Então, eu, por exemplo, na Rússia, eu já sabia que eu tinha cometido pedofilia numa encarnação passada. Eu era um professor. E isso já tinha vindo numa sessão de ayahuasca, quando eu estava como xamã organizando, e veio a lembrança e a vontade de vomitar, e eu não encarei. Isso veio na Rússia. Eu cometi muitos crimes na Rússia. Eu fui um general, um militar de alta patente, muito barra pesada. Matei muita gente. Como eu lembro também de outras encarnações que eu matei. Eu sempre fiz, era a morte por fazer vingança com as próprias mãos. Você não pode matar. Então tudo isso gera karma. E você, se você quer se conectar ao superior, você tem que elevar a sua vibração. E a única forma de você elevar a sua vibração à fase 1 é você fazer a limpeza, a purificação do seu karma e deixar sair. Então, a prisão foi eu mesmo que criei como um processo de expansão da consciência. E aí eu entrei no outro campo de lembranças, de vivências, essas que eu partilho com as pessoas naturalmente, entende? Então, a carne vermelha, ela é muito ruim, porque ela bloqueia a pineal, ela, além dos aspectos químicos, né, da indústria da carne, que vocês sabem muito bem, o boi é mamífero, ele tem emoção, e ele entra no desespero. Eu fui uma única vez no matadouro industrial, é uma coisa horrível. Você vê centenas de bois sendo arrastados pelos chifres e mortos, e mais de uma centena desesperado, pulando, berrando. E ela joga ódio, adrenalina, cortisol, pavor, tudo que você imagina de emoção ruim, você engole aquilo e bloqueia a sua vibração, afeta a sua pineal e é cancerígena, né? Que hoje é uma epidemia também, né? A lua cheia é uma outra pergunta. Qual o propósito de fazer cerimônia na lua cheia? A lua cheia, ela é um catalisador, né? Semelhante à ayahuasca e semelhante ao cinturão de fotos de Alcione, que vai durar aí 2000 anos durante essa era de Aquários, que começou em 2012. Então, como você sabe, a lua cheia, ela reflete no máximo a luz do Sol, né? E retransmite para a Terra. Então a lua funciona como se fosse um espelho, né? Ela reflete a luz do Sol e retransmite para a Terra. E ela é um catalisador do que você é. É por isso que se faz a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, né? O xamanismo, os pagãos, todos faziam as suas cerimônias espirituais na lua cheia. Porque aumenta a vibração, né?
Então ela funciona como um catalisador, da mesma forma que o chá da ayahuasca. Mas o catalisador no mundo da dualidade é o catalisador para o bem, para elevar ou para baixar, porque ele vai amplificar o que você é. Então você vê que, no caso da lua cheia, você testemunha que as pessoas que estão desequilibradas, ela piora, né? Tem até a expressão lunática, né? As pessoas que estão estressadas, nervosas, deprimidas, nos hospitais psiquiátricos, elas enlouquecem, elas pioram. Eu tenho um livro aqui nessa biblioteca, de um livro científico de um médico americano, médico legista da polícia lá dos Estados Unidos, que mostra que no período da lua cheia, dos 7 dias da lua cheia, existe um acréscimo da ordem de 30% de violência que requer ação policial, tipo acidente de trânsito, suicídio, brigas, confusão, violência doméstica, todo tipo de acidentes automobilísticos, um monte de coisa, porque as pessoas estão desarmonizadas, que afeta toda a vida da pessoa, né? Então é por isso que a gente conduz as nossas cerimônias no período normalmente da lua cheia, né? Os contatos para participar da cerimônia que a gente faz normalmente todo mês, talvez a gente faça o próximo em setembro. O Instituto Pleiades está sem atividade já há 6 meses, né, desde que começou a pandemia, e a gente talvez, vai depender ainda de como evolui a pandemia, a partir do mês que vem, de setembro. Tem uma pergunta aqui, quanto tempo dura a cerimônia? A nossa cerimônia, ela começa no sábado à tarde, o período, né? A gente tem aqui no Instituto Pleiades. Então, repetindo, né? Acesse o nosso site, institutopleiades.org, e lá você vai ver fotos, vai ver tudo, muitas explicações. Então, temos uma pousada muito linda para 10 pessoas, o Instituto Pleiades é usado exclusivamente para seminários, palestras, eventos, meditações. Nós alugamos também, exclusivamente para a expansão da consciência. Ela não é uma pousada comercial, né? Ela tem restaurante, tem cozinha, tem tudo, mas não é para outras coisas. Então, normalmente as pessoas chegam no sábado à tarde, em torno de 3 horas, com flexibilidade, né? Porque tem um jantar, uma sopinha vegetariana, nós servimos só comida vegetariana, então tem a sopinha às 6 horas. Aqui nós estamos no meio de uma mata, né? Mata de aldeia, mata nativa. A propriedade do Instituto são 2,5 hectares, então tem mata, tem trilhas, tem uma tenda, é bom ver no site. A cerimônia, as pessoas vêm ficam no apartamento, né, fazem um relaxamento, tal, medita quem quiser. A gente normalmente começa a cerimônia às 20 horas, né? A gente faz uma explicação bem clara, né, Tem alguém aqui dizendo que adora a sopinha. Adora a sopinha. Então, começa de 8 e vai até meia-noite. Isso a gente faz na tenda da Águia. É uma tenda, fica perto da pousada aqui. É uma tenda construída num vórtex, num chakra da Terra, um chakra telúrico de alta vibração. A tenda é construída na geometria sagrada, no decágono, né? Então ela amplifica ainda mais a vibração natural da Terra. E temos cristais imensos lá, e tem o trabalho, né, dos seres de luz e o trabalho do xamã. No meu caso, eu sou um facilitador, mas tem outros xamãs que alugam aqui e fazem também as suas experiências. E vai até meia-noite, né? Ela fica pronto. É um processo individual, como eu expliquei na primeira parte. Aí depois de
Tem pessoas que dormem lá na tenda, é muito agradável, ela é toda fechadinha com a tela, né? É uma delícia dormir lá, muito gostoso. Mas quem quiser vai dormir na sua cama, na pousada. E no dia seguinte, 8 horas, tem o café da manhã colonial, bem regional, vegetariano, de 8 às 9. E a partir de 9 horas tem a partilha, que é uma coisa, uma vivência fantástica, porque cada um ficou no seu processo interno, né? E aí a gente faz a partilha das experiências e eu dou as explicações, esclarecimentos, etc. Então, é assim que funciona. Então, aí essa partilha demora até normalmente meio-dia, 1h da tarde e encerra. E as pessoas voltam para as suas casas, certo? A gente tem a intenção, não está confirmado ainda, de fazer uma cerimônia no feriado do 7 de setembro, que seria sábado, domingo e segunda, né? Então, quem tiver interesse nessa vivência, você entre em contato comigo pelo WhatsApp e a gente vai fazer uma avaliação se faz ou não faz a cerimônia aí. Alguém perguntou sobre eu faço uma anamnese, né? A gente não tem feito até agora uma anamnese formal, né? A gente conversa informalmente com a pessoa sobre a situação dela. Mas a partir da próxima a gente vai fazer uma anamnese formal, como é solicitado, né, em todas as igrejas que seja feita, né? Então a gente vai fazer essa anamnese formalmente, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que nós respondemos a todas as perguntas, né, que, recapitulando aqui, sobre depressão, sobre as contraindicações, sobre a prática do autoconhecimento, sobre a influência da lua, sobre a influência da carne. E é isso aí. Eu vou encerrar agora, faltam só 10 minutinhos, de tal maneira que a gente também possa subir para o YouTube essas perguntas e respostas. Eu acho que são interessantes, tá bom? Então, agradeço aos participantes e fica o convite para a próxima semana, próximo domingo, mesmo horário, às 10 horas, onde nós vamos falar sobre os níveis de consciência em função dos nossos chakras, tá bom? Agradeço a todos aí pelos comentários e uma boa semana a todos e um bom domingo, tá bom? Eu gosto de dizer amo vocês, tá bom? Então amo vocês, queridos. Tchau.